A primeira aparição do Emelantouca na civilização ocidental foi em 1954. Lucien Blanco, um inspetor francês de vida selvagem colonial, que era correspondente do regular Bernard Heuvelmans, publicou sua primeira informação num artigo da revista Mammalia sobre rinocerontes florestais na República do Congo. Os africanos do norte do distrito de Kelly, especialmente os pigmeus, conhecem um grande animal na floresta, maior do que um búfalo, quase do tamanho de um elefante, mas que não é um hipopótamo. Eles têm muito medo desse animal, que acreditam ser um rinoceronte, mas não mencionam se ele possui um chifre. Em 1950, um chefe local informou ao Sr. Millet que a fera reapareceu. Entretanto, os prêmios oferecidos por provas não funcionaram. Em áreas como Oweso, fala-se de um grande animal que possui um chifre no nariz, enquanto em Epena, Imfondo e Dongou menciona-se uma criatura que pode estripar elefantes, embora isso não seja comum. O caçador francês, que se tornou criptozoólogo Christian Linoel, mais conhecido por suas investigações sobre tigres de Montgane, também coletou relatos de um rinoceronte do lago, da República Democrática do Congo, quando visitou o Lago Tele em 1974. Quando Roy P. McCall e James Boyle viajaram para Imfondo, em Empena, em 1980, como parte de uma viagem em busca do Mokelembembe, ouviram histórias de um segundo criptídeo na região, um animal anfíbio com chifres. Os primeiros rumores se referiam a um estranho animal semelhante a um rinoceronte, que matava elefantes, mas um de seus primeiros informantes locais, um jovem chamado Joaquim Meca, deu uma descrição um pouco mais detalhada. Existe também outro animal com chifre, muito feroz, que mata, mas não come elefantes e hipopótamos. Ele dilacera o hipopótamo e o elefante com seu enorme chifre. Em 1981, quando Macau e Herman Register lideraram expedições simultâneas à República do Congo para investigar o Mokelembembe, ambas as expedições ouviram histórias sobre o Emelantouca. O relatório de Huxley foi publicado primeiro em 1982. Ele sustentou que o nome Emelanatuca, que ele interpretou como significando comedor das pontas das palmeiras, era simplesmente o termo Bomitaba para o Mokelembembe. Mas ele também recebeu um relato de um animal semelhante a um rinoceronte, que matava elefantes e que parece ser o Emelantouca com chifres. Esse animal foi culpado pela morte de 3 elefantes no início de 1971. Em fevereiro de 1981, um evento estranho ocorreu em Boa, onde 3 elefantes adultos foram encontrados mortos 3 quilômetros da aldeia. Eles tinham perfurações no abdômen e ainda tinham marfim, descartando a possibilidade de ser caça furtiva. Os aldeões mencionaram uma criatura parecida com um rinoceronte como responsável. O incidente não era conhecido pela população local antes da nossa chegada. As expedições de Macau coletaram descrições do Emelantouca de algumas das dezenas de indivíduos de diferentes origens étnicas e geográficas, permitindo-lhe descrever um criptídeo em seu livro Um Dinossauro Vivo, em busca do Mokelembembe, de 1987. Emelantouca é o nome Bomitaba para o animal, e a forma Emia Antouca é usada na região do Lago Tele. Nomes menos comuns encontrados por Macau incluíam Azeka Moki e Ningaba Namai. Macau também descobriu que o nome Mokelembembe às vezes era aplicado para diferentes criptídeos, mais comumente ao Emelantouca. De acordo com Bill Gibbons, os Aka, que são um grupo étnico da região com essa prática, Macau acreditava que por meio dessa confusão etimológica, ambos os criptídeos haviam assumido características um do outro, o que ele pensava que poderia explicar tanto a cauda pesada do Emelantouca como o chifre do Mokelembembe. Durante as expedições a Camarões, Jean-Claude e Michael Bellot descobriram e fotografaram esculturas representando a Emelantouca, com pequenas orelhas semelhantes a de um elefante. Em 2012 e 2013, duas representações do Emelantouca, denominadas Mokelembembe, criadas na República Centro-Africana nas décadas de 1980 e 1990, por Jean-Claude, foram descobertas, também mostrando um animal com orelhas babadas. Uma dessas ilustrações retrata o Emelantouca eviscerando um elefante. Os desenhos foram feitos como parte de uma série que retrata lendas do Parque Nacional de Zanga-Sangá, no sudoeste da República Centro-Africana, perto de Camarões e da República do Congo, uma região habitada pelo povo Aka. Em 1966, o fotógrafo francês de vida selvagem Atelier Yvan Riddle deparou-se com uma série de pegadas de 3 dedos ao longo de uma margem íngreme e pantanosa de um rio, no nordeste de Lubono, na República do Congo. Mais tarde, ele as descreveu como tendo cerca de 25 centímetros de largura. Inicialmente, ele se confundiu com a pegada de um hipopótamo. Ele então fotografou a impressão mais nítida e não pensou mais nela até ler Les Diners Dracones de Afrique, de 1978, e perceber que os 3 dedos de sua pegada lembravam certos neodinossauros. Riddell então encaminhou a fotografia para Bernard Heuvelmans e Roy P. McCall.
A pegada lembra superficialmente a de um rinoceronte, mas a impressão do dedo médio é anormalmente nítida. Da mesma forma, pegadas de Chipek, descobertas perto do lago Laupula, na Zâmbia, foram descritas como tendo 3 dedos, como as pegadas de um rinoceronte, exceto que o dedo do meio, em vez de ser uma forma de lua, era pontiagudo. Hellmans descartou o hipopótamo, que deixa pegadas com 4 dedos, como o originador das pegadas. No entanto, Remy Jelaweski argumentou que as pegadas foram na verdade feitas por hipopótamo, cujo quarto dedo estava oculto, ou atrofiado. Macau acreditava que as pegadas tinham sido feitas pela Melantoca, que ele argumentou ser uma espécie de rinoceronte grande semiaquático. Uma identificação com a qual Richard Freeman concorda. Freeman e Hellmans observaram que um rinoceronte que vive em um ambiente pantanoso pode desenvolver cascos mais longos como as antas e certos antílopes. Riddle pensou que o rastro havia sido feito por um animal bípede, dando origem a especulações sobre iguanodontes, que Hellmans havia sugerido anteriormente como um candidato a neodinossauro africano em On the Track of the Unknown Animals de 1955. No entanto, Macau argumentou que o animal que fez as pegadas provavelmente colocou as patas traseiras nas impressões feitas pelas patas dianteiras, fazendo-lhe parecer que apenas um par de patas havia estado em ação. Isso ocorre em animais como cavalos que são parentes dos rinocerontes. Poucos avistamentos do Melantoca foram registrados. Lucien Blanco ouviu dizer que um havia sido morto no Congo belga perto de Dongo, durante a década de 1930. Em 1981, um Melantoca foi responsabilizado pela morte de 3 elefantes no nordeste de Boa. Bill Gibbons entrevistou cerca de uma dúzia de supostas testemunhas oculares do Melantoca na República do Congo, e Michael Bellot recebeu relatos do rio Pouba e das cataratas do Ningi, em Camarões. Na República Centro-Africana, um avistamento também foi relatado perto de Bayanga, no Parque Nacional de Tsanga-Sangá, onde o nome Mokelembembe é usado para o Melantoca. Em 1974, explorando o Lago Tele, Christian Linuel foi informado por um de seus guias Bomitaba que um rinoceronte d'água havia sido morto pelos seus pais. Foi descrito como um animal do tamanho de hipopótamo, com pele escura e um chifre no nariz e um enorme ódio por elefantes. Em maio de 2008, Michael Bellot recebeu um relato sobre um animal com chifres, semelhante a um rinoceronte, de um pescador no norte dos Camarões que visitava o rio Bomba, a cerca de 80 km da fronteira com o Congo, em Molondou. Ele afirmou ter visto um animal apenas uma semana antes da chegada de Bellot. Estava recolhendo suas redes no rio numa manhã quando viu um animal muito grande, grande como uma canoa, possivelmente com mais de 10 metros de comprimento, afastando-se dele. O animal era da cor escura, e, embora o pescador não conseguisse ver a cabeça, notou a presença de um chifre, que descreveu como branco como a presa de um marfim. O pescador tinha certeza de que o animal era completamente desconhecido, e que não se tratava de um hipopótamo ou rinoceronte, que eram presentes em sua terra natal. O Melantoca foi descrito por Macau como semelhante ao Mokelembembe em seu torso, do tamanho do elefante ou maior, com pernas retas e pesadas, e uma cauda grossa, semelhante de um crocodilo, que Macau acreditava ser mais curta do que o Mokelembembe. Sua pele é descrita como semelhante à de um elefante e sem pelos, sem escamas visíveis e de cor marrom ou cinza. No entanto, a cabeça e o pescoço são mais curtas e proporcionalmente maiores que a do Mokelembembe. A característica mais distintiva do Melantoca é seu único chifre grande e curvo, localizado na cabeça, que informantes locais afirmam ser muito semelhante à presa de marfim de um elefante. Representações das tribos locais frequentemente retratam o Melantoca como um par de orelhas babadas, muito semelhante às de um elefante, porém muito menores. As obras de arte também costumam mostrar as pernas do animal dobradas. Macau foi informado de que as pegadas do Melantoca são do tamanho de um elefante, com 3 dedos ou marcas de garras. Não há relatos de babadas ou cristas no pescoço. Diz-se que o Melantoca é um animal anfíbio, saindo da água ocasionalmente para se alimentar. É relatado como herbívoro, alimentando-se de lianas malombo, que são também consideradas a principal fonte de alimentos do Mokelembembe. É notoriamente agressivo e temperamental, matando elefantes, búfalos e hipopótamos que se aventuram em seu território, rasgando, esfaqueando e perfurando com seu chifre. Ao contrário do Mokelembembe, o Melantoca é universalmente descrito como um animal vocal. No entanto, os sons atribuídos a ele são inconsistentes, incluindo bufos, uivos, rugidos, estrondos e grunhidos. Várias teorias foram criadas para tentar explicar o Melantoca. A mais popular é de que ele estaria relacionado com alguma espécie semi-aquática de rinoceronte, uma teoria sugerida por Roy Macau e expandida por Richard Freeman e Dalla Drinan. Essa teoria foi inicialmente invocada para explicar o Chipekwe, que foi descrito como um rinoceronte aquático no início do século XX. Macau observou que, de forma geral, a textura, a cor da pele, a dieta, a vocalização, a agressividade e o comportamento em geral do animal se assemelha bastante ao de um rinoceronte.
Freeman também cita a pegada fotografada por Atelier Evan Riedel como uma importante evidência a favor da teoria de um rinoceronte aquático, pois essa pegada se assemelha muito à de um rinoceronte, mas com o dedo afiado em oposição ao dedo largo e arredondado do rinoceronte. Tal alagamento digital pode ser uma adaptação para caminhar em terrenos pantanosos. Há alguns precedentes para que a ideia de um rinoceronte aquático, já que alguns grupos pré-históricos eram anfíbios e o rinoceronte indiano, com um único chifre, passa grande parte do tempo em águas rasas, frequentemente se alimentando de vegetação aquática, submersa e flutuante. Macau sugere que o estilo de vida semi-aquático do Melantoga seria apenas um pequeno passo em relação ao do rinoceronte indiano. Como um rinoceronte aquático, o Melantoca é geralmente sinonimizado com vários outros criptídeos, incluindo o Tipequi da Zâmbia, o Irizima e o Natamba Yamai da República Democrática do Congo, e às vezes os Ningobos dos Camarões e o Abruncan de Chade, sendo as poucas diferenças entre esses criptídeos explicadas como dimorfismo sexual e mudanças relacionadas à idade. O Melantoca às vezes foi erroneamente sinonimizado como um Ninjago Buda, um criptoproboscídeo. Dale Adrian sugere que o rinoceronte aquático estaria mais intimamente relacionado a espécies asiáticas, como o rinoceronte indiano e o rinoceronte de Sumatra, do que qualquer uma das espécies africanas conhecidas, como o rinoceronte branco e o rinoceronte preto. As duas principais questões relativas à identidade de um rinoceronte são a cauda longa e pesada do Melantoca e seu chifre de marfim. A cauda, comparada à de um crocodilo, é diferente de tudo o que se conhece de ungulados existentes, que têm caudas curtas e finas. No entanto, Macau acreditava firmemente que a cauda do Melantoca não era uma característica genuína do animal, mas acidentalmente uma característica emprestada do Mokelembembe, com o qual o Melantoca é por vezes confundido. Ele considerava que uma confusão semelhante tinha dado origem às alegações de que o Mokelembembe tinha um chifre, embora mais tarde tenha se descoberto que o Mokelembembe também geralmente é descrito como tendo chifres nos camarões. O suposto chifre de marfim do Melantoca também é problemático, pois o marfim provém dos dentes alongados de animais como elefantes e morsas e é composto principalmente de dentina, enquanto os chifres geralmente consistem em ossos ou queratina, sendo os chifres do rinoceronte compostos deste último. Freeman sugeriu que a descrição do chifre de Melantoca como marfim é simplesmente um erro cometido pelos habitantes locais. O alegado hábito de Melantoca de matar elefantes e hipopótamos também é inconsistente com os rinocerontes africanos conhecidos, e que geralmente perdem em lutas contra esses animais. Embora se diga que o Melantoca seja muito maior do que as espécies conhecidas, enquanto os elefantes da floresta são bem menores que os elefantes africanos. Outro candidato mamífero considerado por Macau foi um descendente de um aristotério, que viveu cerca de 34 a 24 milhões de anos atrás, um embritopode afro-arábico com chifres, parente distante dos proboscídeos e iracenos, que se assemelhava a um rinoceronte. As esculturas do Melantoca, fotografadas por Michael Bellot, de certa forma se assemelham a um aristotério. Superficialmente, semelhante a um rinoceronte, o aristotério era um animal muito grande, de constituição poderosa e com características semelhantes às de um elefante. Possuía dois grandes chifres ocos, compostos de ossos e vias de queratina, colocados um ao lado do outro na cabeça. Fósseis de Aristotério foram descobertos em formações que sugerem florestas tropicais e manguezais. Ele tem sido frequentemente considerado um animal semiaquático, embora essa interpretação seja debatida várias vezes. Seja qual for seu estilo de vida, sabe-se que habitava pântanos florestados tropicais e planícies aluviais de rios. O Aristotério foi mais famoso por ter sido encontrado no norte da África, mas também habitou a África Central até o sudoeste do norte da Angola durante o Oligoceno Inferior, e gêneros relacionados foram descobertos até o sul da Namíbia. Os fósseis mais recentes conhecidos de Aristotério datam do Oligoceno Superior e são do Quênia entre 27 e 24 milhões de anos atrás e da Etiópia entre 28 e 27 milhões de anos atrás. Macau descartou o Acinotério como uma possível identidade devido aos seus dois chifres distintamente posicionados, já que o Melantoca sempre foi descrito como tendo apenas um grande chifre. Carl Zucker sugeriu que um descendente moderno de Arcinotherium com um único chifre poderia possivelmente explicar a Melantoca, mas também observa que há poucos indícios que favoreçam essa hipótese em detrimento de uma identidade mais conservadora como um rinoceronte aquático. Embora certos rinocerontes aquáticos, como o Tipequi e o Irizima, tenham sido descritos como tendo múltiplos chifres, a localização deles é incerta. No entanto, um desses criptídeos chamado Ningobo, que supostamente vive nos camarões, é explicitamente descrito como tendo um par de chifres nasais posicionados lateralmente, como um Arcinotherium, embora alguns informantes tenham afirmado de que os chifres estavam na verdade posicionados um atrás do outro. Principalmente devido à suposta cauda do Melantoca, Macau sugeriu com as maiores reservas que o criptídeo poderia ser um dinossauro ceratopsiano sobrevivente entre 161 e 66 milhões de anos atrás, uma possibilidade que ele considerou viável, mas improvável, preferindo a teoria do rinoceronte aquático.
A forma básica e a dieta do Melantoca são consistentes com a identidade de um ceratopsídeo. Ao contrário do famoso Triceratops de 3 chifres, alguns ceratopsianos, como o Centrossauro, possuem apenas um único chifre no nariz, como a Melantoca. Acredita-se que um ceratopsídeo seja a única identidade que poderia explicar a suposta cauda do Melantoca, que é descrita como pesada e semelhante a de um crocodilo. Em relação a essa teoria, Carl Schucker também sugeriu que os chifres ósseos de um ceratopsídeo poderiam assemelhar-se aos marfim do que os chifres queratinosos de um rinoceronte. No entanto, existem vários problemas importantes com essa teoria que foi amplamente criticada por Michael Reynolds. Embora um ceratopsídeo possuísse a cauda de um crocodilo, assim como a melantoca, ele também tem uma característica notável totalmente ausente na descrição do criptídeo: uma gola óssea, algo encontrado em todos os ceratopsídeos posteriores com chifres. Outro grande problema é que nenhum fóssil de ceratopsídeo jamais foi descoberto na África, o que, segundo Macau, normalmente não seria um problema, considerando a natureza incompleta do registro fóssil. No entanto, o registro fóssil africano do Mesozoico é particularmente rico, fornecendo restos de muitos grupos de dinossauros, mas nenhum ceratopsídeo jamais foi encontrado. Macau também não encontrou indícios de que o Melantoca pusesse ovos. Freeman acrescentou que não há evidências do comportamento aquático em nenhum ceratopsídeo com chifres. Na verdade, acredita-se que grandes ceratopsídeos eram péssimos nadadores. O gênero sul-coreano Coreaceratops, que viveu entre 103 milhões de anos atrás, pode até ter sido aquático, mas este era um ceratopsídeo primitivo, pequeno e provavelmente sem chifres. Schucker argumenta que as orelhas babadas que aparecem nas ilustrações descartam qualquer identidade não mamífera para o Melantoca, incluindo um ceratopsídeo. Por fins, com plenitude, Macau considerou brevemente, mas rejeitou firmemente a identidade de um titanotério, que viveu entre 56 e 34 milhões de anos atrás. Titanotérios, ou brontotérios, eram grandes herbívoros semelhantes a rinocerontes que habitavam as florestas do hemisfério norte durante o Eoceno. Os titanotérios do Eoceno superior possuíam chifres nasais proeminentes, compostos de ossos, mas essas estruturas eram achatadas, arredondadas e bifurcadas, completamente diferentes do chifre do Melantoca. Devido a seu único grande chifre, foi sugerido que o Melantoca seja na verdade uma variedade africana sobrevivente de Elasmotherium, que viveu entre 2,6 milhões de anos atrás e 26 mil anos atrás. Um rinoceronte gigante que acreditava-se possuir um único gigante chifre. No entanto, Elasmotherium não é mais considerado anfíbio, como já foi no passado, e seus restos mortais nunca foram descobertos fora da Eurásia. Um grupo de rinocerontes semiaquáticos, os metaminodontinos, semelhantes a hipopótamos, que viveram entre 46 e 33 milhões de anos atrás, existiu na Ásia e na América do Norte durante o início do Cenozoico, levando Richard Freeman a sugerir que um metaminodontino africano como um candidato a Melantoca. No entanto, ele considera a teoria de uma nova espécie mais provável. Seja qual for a identidade do Melantoca, um rinoceronte aquático desconhecido, um arcinotério, um ceratopsídeo sobrevivente, ou apenas um rinoceronte que assumiu características exageradas, devemos apenas esperar que novos relatos apareçam para separar o que é fato do que é mito, pois todo mito possui uma verdade por trás.